cumprimento, boa tarde ao pessoal da mesa, ao pessoal que nos estão prestigiando. É um imenso prazer e orgulho de, mais uma vez, estar junto com vocês e sempre representando o povo indígena caigangue. E a cada momento, a cada dia que passa, se sentimos mais orgulho de ser indígena. E sabemos que também, dentro das comunidades indígenas, também há diferenças entre nós que somos indígenas. E essas diferenças, elas têm que ser respeitadas, né, por cada um membro que existe naquele grupo, né? Então, eu sou da terra indígena de Palmas, a 7 quilômetros do município. Temos, atualmente, trabalhando no Colégio Estadual Indígena Xenxó Taitxã, tá? Para a gente pronunciar aí junto com os colegas, Xenxó Taitxã, que quer dizer gralha azul, né? Então, essa escolha também foi pelos professores indígenas para que fosse colocado esse nome, né? É devido também à questão da parte cultural, que a gente sempre vem, juntamente com os alunos, com a comunidade, sempre em respeito aos mais velhos, trazendo também para o âmbito escolar e conhecimento dos nossos alunos, né? Nós temos, no colégio, 189 alunos, alunos indígenas, desde o ensino infantil até o ensino médio, né? Essa foi uma escolha também do cacique, né, das administração, que já vem aí há alguns anos atrás, devido também a alguns fatos ocorridos, talvez dentro do município, né, a qual também houve-se o preconceito e, por cima disso, houve-se uma organização entre nós indígenas, professores, e de que se nós pudéssemos levar para a terra indígena, eu ensino de 5º ao 8º, ou seja, do 6º ao 9º, e ensino médio, e a gente conseguiu também, mas assim, com uma luta, né? E está caracterizado em nós que somos educadores, né, que nós temos que ser, na verdade, lutador. Nós não temos que parar. A cada dia que passa, são novidades que a gente está tendo, né, através da mídia, e isso, queira ou não, também, ela está ao alcance dos olhos dos nossos indígenas, dentro das comunidades, e que isso também exige de nós mais preparo para que a gente possa trabalhar isso no colégio, né? Temos 36 funcionários que trabalham no colégio, destes 20 são indígenas, incluindo junto os serviços gerais, né? A educação de ensino infantil até o 5º ano são colocados só por indígenas, né? São indígenas formados dentro da área, alguns em processo de formação, assim, tentando ou buscando ou sonhando com o objetivo de fazer acontecer mesmo a diferença, né? E que essa diferença não seja preconceituosa, que ela não seja uma matéria de discriminação, mas assim, que nós levamos isso para a sociedade e que isso possa ser mais um grupo de pessoas que estão lutando para brilhantar para o bem das culturas dentro do país. É isso que tem que ser respeitado, né? É com isso que nós temos que contar, porque sem as culturas não existe, por exemplo, um país, ou seja, um estado ou um município que seja privilegiado. Eu acho que as culturas, elas têm que ser mantidas, elas têm que ser praticadas. E no momento que se dá oportunidade para as pessoas que estão de frente e que estão trabalhando em prol desta temática, todos nós temos a ganhar com isso, né? Nós temos na nossa comunidade também 8 famílias guaranis também, que são indígenas, e que grande parte, então, somos caigangues, né? E que na nossa comunidade também
tem essas diferenças, né? Temos, apesar de ser uma comunidade indígena, temos também culturas diferentes entre as famílias, entre as pessoas que residem na nossa comunidade, né? E que isso tem que ser tratado carinhosamente, respeitosamente, porque assim, nós vivemos em comunidades. Nós levamos isso aonde quer que a gente já esteve, sempre levando o nome da comunidade indígena, levando o nome do município e assim, levando a questão da educação indígena. E que os mais velhos sempre foram, mesmo alguns já deixados nós, mas sempre são lembrados, sempre são respeitados dentro de suas colocações, dentro de seus registros memoriais, a qual nós hoje registramos com os nossos alunos. São respeitados, né? E é a partir disso que se vem ao conhecimento dos nossos alunos o que é uma educação indígena, a qual lembro aqui que a colega, professora, também fez uso nessa mesma fala, né? Que a educação indígena para nós é aquela educação que os nossos mais velhos nos passam, né? Aqueles contos de histórias, né? Ao redor do fogo, os nossos mais velhos contavam uma história para a gente, e isso a gente levar para a escola, né? A forma de organização, a forma de trabalho que está sendo feito, né? Isso, para nós, sempre só vem a somar, para que a gente possa, cada vez mais, ir levando em frente, tocando em frente a nossa cultura, né? Porque ela não pode, na verdade, parar. E somos nós que temos que, através das oportunidades que a gente vai tendo, tentando levar isso na sociedade envolvente, né? Então, alguns pontos também que nos fortalece e que nos dá alegria, né, são também algumas práticas que nós temos na nossa comunidade. Quanto à questão das práticas artesanais, né, a qual até hoje ainda existem na comunidade, né, indígenas que praticam a questão do artesanato. E que isso passa de pai para filho, ou seja, também de mãe para filho. Porque lá não é só a mãe que faz o artesanato, também o pai também faz o artesanato, né? Então, isso são passados para os filhos, né? E que isso também serve como meio para comercializar, ou seja, um meio de sustentabilidade básico das famílias, mas assim, também é como meio de que nós estamos levando a cultura. Porque a prática do cesto, a prática do balaio, é elemento que faz parte da nossa cultura. E que isso não tem que se chegar ao fim. A escola vem através de mais pesquisas para dos mais velhos, né? Ou seja, pesquisando os mais velhos, trazendo para a sala de aula isso, né? Outro elemento também importante que, através disso, levamos também a questão da nossa cultura, é o uso, né, de primeiro, ou seja, o uso das ervas medicinais, né, a qual, é claro que temos um postinho, também um posto de saúde localizado dentro da comunidade, mas assim, ainda são usadas as ervas medicinais, né, de primeiro socorro aí, a gente procura, né? Nós temos também os rezadores, né? Que através do seu pedido, né? Através do ritual, né? Também pode-se curar as pessoas, as crianças, né? Indígenas. Então, nós temos também na comunidade essas diferenças, né? E que, na verdade, por nós é respeitado, vamos dizer, né? Mas se talvez dentro da comunidade, dentro do local, mas se talvez sairmos fora, né? Eu tive uma oportunidade de, no dia 7 de setembro, o município
isso já uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de desfilar com o nosso Cuyã, que é o indígena sábio da comunidade, né? Até, inclusive, a gente tem calendário registrado a morte do nosso Cuyã, que é 9 de maio. Né? Então, eu tive a oportunidade de desfilar no dia 7 de setembro com ele no município. Né? Mas, assim, a gente já ouvia, né, alguns zum, né, por que fazer isso, ou por que levar, por que tomar espaço de outros. Tinha coisas mais interessantes para ser transmitido, ou seja, para ser desfilado, e talvez, de repente, eu ali com um velhinho, que para eles, né, para os assistentes, seria uma questão assim, de um ser humano, talvez sem valor, mas que para a comunidade, para o nosso povo, para mim, aquilo ali era um valor que indiscutível. Né? Então, na verdade, é isso que nós também se deparamos, né? O preconceito contra a questão de que nós tentamos talvez levar o que faz parte da nossa vivência, mas que talvez sofremos certos preconceitos, né? Mas assim, a gente tem que ser muito, não pode levar, por exemplo, muitas vezes isso como violência, ou chegar na pessoa e dizer assim, não, por que você me maltratou dessa maneira? Mas eu tenho que mostrar para ele que eu sou indígena, que eu sou um professor, que eu busco, a cada dia que passa, melhorar, junto com o meu grupo, essa visibilidade, essa visão que nós temos da sociedade. Né? Talvez não são por todos. Vocês que estão tendo oportunidade de ter um pouco de conhecimento de como que se vive um grupo diferente, mas assim, que somos todos iguais, na verdade. É que nós temos costumes diferentes, nós temos culturas diferentes. A nossa língua, né? Isso mantém-se como um grupo diferente, mas nós somos iguais. Nós vestimos roupas, estamos de calçado, né? Nós temos que estar assim para nós poder ser aceito dentro da sociedade. Não precisamos estar vestido como a gente faz nas apresentações da gente, né? O ser indígena está no nosso sangue, está dentro de nós, não está no que a gente usa. Né? Eu não preciso estar pintado, não preciso estar com o cocar para que eu possa ser chamado de indígena. Né? Eu acho que a minha história, eu sei de onde que eu vim, de onde que eu resido, isso me faz tornar cada dia que passa mais indígena. E isso eu passo para os meus filhos. Né? Isso já veio do meu pai, da minha mãe, trazendo isso para a gente. Né? Trabalhamos também várias outras práticas na comunidade e na escola, né? Como as comidas típicas, como esporte indígena também. Na Semana Cultural do dia 19 de abril, né, qual sempre a gente também talvez um pouco questiona, mas assim, nós vamos levando, vamos até que vai passando os anos, aí de repente nós vamos ir mudando também, né, essa visão. Que essa semana, então, a gente sempre faz também lá a Semana Cultural, a qual é colocado aos olhos da sociedade que vai nos visitar todas as práticas culturais. Né? E nós temos isso na comunidade. Todo ano, então, é feito isso também na comunidade. A iniciativa de nós, professores indígenas, e os professores não indígenas também que atuam junto conosco lá. Né? Então, nós temos também na comunidade, só para levar o conhecimento de vocês, nós temos também indígenas albinos. Vocês já viram ouvir falar, né, dos indígenas albinos? E que este grupo, eles também são indígenas, mas e que talvez eles também sofrem preconceito por ter uma presença talvez diferente. Né? A gente pode também presenciar isso em uma reunião que a gente esteve, e tinha um professor albino, e ele gostaria de andar só
assim, a gente fez uma amizade com ele, na verdade, né? E nós falando na língua e tal, né? E de repente chegaram assim para mim e disseram: por que você está gostando de andar com esse índio aí? Né? Por quê? Né? Mas ele é indígena, ele fala a minha língua, ele conhece a história dele, ele veio de um povo indígena. Até, inclusive, mora aqui no norte, né? Terra indígena de Ivaí, né? Então, vocês vejam bem, até esse grupo também precisa cada vez mais ir tendo mais visão das pessoas de como que eles também vivem, né? Existem essas diferenças também, né? Tive a oportunidade também de chegar em uma comunidade indígena e conversar com um indígena gay, né? Tive a oportunidade também disso, né? E que essas diferenças eu sinto assim, ó, e sempre me coloquei dessa maneira, né? Que as diferenças existem entre nós indígenas, mas assim, elas também têm que ser respeitadas, né? As pessoas se sentem bem com isso, estão alegres com isso, amém para isso. Vamos viver em paz, vamos viver em união, do que nós, de repente, talvez estar de rosto virado, ou talvez não aceitando, ou não querendo sentar perto, ou querendo distância. Não é isso que tem que acontecer. E principalmente quando se trata de nós que somos educadores. Nós temos que levar isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos alunos, de que essas diferenças, um dia talvez nós vamos se deparar, mas de que eu respeito em primeiro lugar. Conheça, talvez não aceite, mas respeite, né? Não queira questionar, talvez assim, com pontos negativos, fazendo com que aquela pessoa se sinta cada vez mais distante. Não é por aí que as coisas têm que se encaminhar, né? Então, queremos aqui deixar o nosso agradecimento e, assim, contar também com as... Estou somando, na verdade, também aqui, o conhecimento que a gente tem até aqui. Na verdade, a gente também veio aqui e está aprendendo bastante nesse encontro. A gente está levando aí bastante registros, né? E a gente vai chegar, vai conversar com os demais professores indígenas e vai discutir bastante também essas questões que tem que começar por nós, né? A luta, as mobilizações tem que existir. Se não existir mobilizações, não há resultados. E os resultados têm que acontecer e tem que ser positivo, tem que ser favorável àquele grupo que está reivindicando e que está buscando, que é para melhor da sua vida, da sua vivência a cada dia que passa, né? Eu quero dizer assim, ó, na minha língua, deixar uma frase dizendo o seguinte: eu posso ser o que eu não índio mas nunca vou deixar de ser indígena. Obrigado. Então, nós temos na nossa comunidade também as religiões a qual faz parte da nossa comunidade, né? Dizemos assim também que pode ser uma questão assim imposta, mas que ao mesmo tempo também houve aceitação de membros indígenas, né? Ao qual até hoje ainda faz esse trabalho religioso dentro da comunidade, né? Por exemplo, Evangelho Quadrangular, Casa da Bênção, Assembleia Católica, né? Mas eu ainda digo, ainda lembrando e com respeito aos mais velhos indígenas, que nós temos na comunidade isso que já nos deixaram, né? Que a grande religião é aquela religião ainda nossa, que nós buscamos na natureza a força para que nós possamos viver em harmonia, em paz dentro da nossa comunidade, né? Que os espíritos das águas, da natureza, as árvores, dos bichos que lá existem, né? Ainda são fontes espirituosa que nos dá essa força para que a gente possa, junto com os demais, batalhar e lutar por aquilo que a gente, na verdade, precisa, para que as nossas crianças também, quando chegar a essa idade que a gente tem, não venham a bater nas mesmas teclas, mas que
as batidas de teclas dele sejam por outros movimentos, outras reivindicações, que seja diferente do que nós estamos buscando hoje. Mas nós não podemos parar, né? Nós temos que buscar. As diferenças existem e nós temos que ter o conhecimento, o respeito e a consideração, né? Afinal de tudo, somos seres humanos, perante o nosso tupé, nós somos todos irmãos, né? Quero agradecer à equipe organizadora que nos deu essa oportunidade, ao nosso amigo Gilmar também, que nos deu o prestígio, e aos demais presentes, e dizer assim, uma satisfação enorme em estar junto com vocês. Esperamos, em outra oportunidade, a gente estar mais vezes com vocês e dizer assim, vou chegar lá na minha comunidade e transmitir isso aos meus professores indígenas, e nós vamos ter que também, junto, contribuir, né? As informações estão no nosso dia a dia também dentro da comunidade indígena. E nós temos que, disse logo antes, que nós temos que procurar estar mais preparados, né? Para que quando se deparar com certas situações, nós temos que, na verdade, acolher o amigo, ou acolher a amiga como ser humano. Tá certo? Obrigado. Ouvindo aí os colegas falando sobre religião, liberdade, né? Nosso povo indígena, nós temos aprendido muito com nossos avós, nossos pais, quando se fala em religião, né? E respeitamos as demais religiões, independente de ser índio ou não, né? Porque isso é uma escolha de cada ser humano, né? Então, nossos pais têm nos ensinado assim. Quando se fala em religião, os nossos avós, nossos ancestrais, eles acreditavam muito em Deus. Eles nos ensinaram a acreditar em Deus, no tupé. Então, seria tupé. Deus seria tupé. Tá? Então, nós hoje ficamos pensando assim nas nossas comunidades, falando sobre religião, mudou muitas coisas, né? Mas isso é a escolha de cada membro da comunidade, né? Por exemplo, lá na aldeia onde a gente mora, na terra indígena de Palmas, nós temos 233 famílias, totalizando aproximadamente 820 pessoas, mas na nossa comunidade nós temos várias igrejas, né? Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos também a Igreja Evangélica Quadrangular e temos a Igreja Católica, né, que é a primeira igreja que existiu, eu creio que no nosso país, né? Aí temos uma outra igreja lá que, deixa eu lembrar do nome da seita, Casa da Bênção. Mas nós sempre temos conversado com nossos pais, nossos caciques, que não devido a muitas seitas lá que vai nos dividir, né? Independente de placa de igrejas, nós respeitamos uns aos outros, né? O cacique também respeita, ele faz parte como membro da Igreja Católica, né? Mas ele também sempre tem falado nas reuniões da comunidade que nós temos que respeitar uns os outros na escolha de cada um. Mas, voltando lá atrás, a gente aprendeu com o avô da gente, o pai da gente, que, na verdade, Deus, quando eles falavam em Deus, a gente via que eles tinham muita fé em Deus, né? Por exemplo, quando criança, a gente ia com o avô da gente lá para
que na época lá a comunidade tinha mata, a floresta era uma mata assim fechada, então a gente ia nos rios de madrugada, lá às 5 horas da manhã, o nosso avô levava a gente lá nos rios para tomar banho, e a gente via ele conversando lá com o rio, né, com a água. Aí ele pegava uma pedra, né, para tomar o banho com a pedra, pegava a água, jogava na cabeça, e a pedra tinha na cabeça, e a gente olhando, né? Tac, 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 prosseava com a pedra, né? Aí ele falava assim, ó, tac, teroin, harikaved, tac, teroin, harikaved. Tupetama, titar, nimo, a cada teroin. Então, ele falava assim com a pedra, né? Tomando banho, batendo na cabeça, nos ossos, na perna, nos braços. Ele falava assim, que eu seja forte que nem você, né? Porque Deus tem te dado poder, né, para tu ter essa força de pedra para não quebrar. Então ele falava muito com Deus no momento que ele estava banhando a gente. Então é uma coisa que até hoje a gente lembra. Mas hoje tem mudado muitas coisas na nossa comunidade, né? Por exemplo, a nova geração que está aí, parte da juventude estão nas igrejas evangélicas também. Temos coral de juventude nas igrejas. E a gente fica pensando assim, o que será da nossa comunidade daqui 15, 20 anos, né? Mas hoje, as lideranças, os professores indígenas estão trabalhando em cima disso, né? Dos deuses que os nossos pais falavam no passado. Mudou muito quando a gente se fala em seitas, mas todas as igrejas falam Deus, né? Então, eu lembro que uma vez nós estávamos uma noite com meu pai, né, que Deus guardou. A gente saiu na mata para caçar, porque é uma mata muito grande, né, uma área de 377 hectares demarcada, né? A nossa aldeia ela pega 2 estados, fica na divisa do Paraná, aí Santa Catarina, né, pertence. A maior extensão de área está dentro do estado de Santa Catarina, que pertence a Belardo Luz. Aí nós estávamos numa caçada lá, aí uma noite lá pousando na mata, aí meu pai falou assim, escute, filho, nós estávamos pousando perto de um riacho lá, um pequeno rio. Ele disse, escute, filho, ó, como a natureza foi Deus que criou. E todas as coisas têm um espírito, diz ele para mim, né? Aí você pode ficar escutando, diz ele. Fizemos um fogo no chão, deitemos ali. Ele me falou assim, daqui a pouco o rio vai dormir. Aí eu digo, mas como o rio vai dormir? Aí eu disse, pai, mas como é que o senhor sabe que o rio vai dormir? Aí ele me disse, escuta o barulho dessa pequena cachoeira ali, ó. E a cachoeira fazia um barulho, né? Aí ele disse, daqui a pouco ela vai dormir. Aí eu fiquei escutando, né, aquele barulho da cachoeira. E de repente, aí quase 1h da madrugada, tudo aquietou. Aí eu disse para ele, pai, por que agora ali a cachoeira parou de fazer aquele barulho? E aí ele falou, foi aquilo que eu te falei. Porque todas as coisas foram criadas por Deus e agora a cachoeira está dormindo. E de repente, lá pela madrugada, o rio se acordou de novo. Aí ele disse, filho, ó, ouça agora, o rio acordou-se. Então, Deus é tão maravilhoso, né? E nós devemos de acreditar em Deus, né?
nós devemos de respeitar uns aos outros também na decisão da pessoa, né, servindo a Deus, né? Nós vemos aqui nesta tarde homens, mulheres, né, jovens, nós vemos pessoas de idade também, né? Mas todos nós dependemos de Deus. E na nossa comunidade, o que nossos pais, nossos avós nos ensinam é que nós sempre respeitemos um ao outro, né? Essa seria a minha fala. A gente não é acostumado a falar bastante assim, né? Ainda mais assim ao público, assim, né? Assim, de frente para muitas pessoas, né? A gente vai encerrar a fala da gente. Obrigada, Albinho.